E se tudo o que está acontecendo no mundo já estivesse descrito em um livro? E está o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Guerra, caos, bagunça, fome, miséria. E se tudo isso não fosse por um acaso, mas fosse uma revelação de Deus? Vem comigo nesse vídeo para você entender melhor. Já clica no like, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas possível. Vamos pro vídeo. O que é o Apocalipse? A palavra Apocalipse significa revelação. Por isso, então, é conhecido como o livro das revelações, no qual o Senhor concedeu essas revelações a um de seus apóstolos, conhecido como o apóstolo João. E João teve essas revelações quando foi esquecido, exilado na ilha de Patmos. Ele recebeu essa revelação que veio de Deus. Não foi alucinação, não foi sonho, mas foi algo vindo direto do céu para a vida dele. Pois ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que ele estava em espírito quando recebeu uma visão de Deus. Ou seja, não foi imaginação, não foi alucinação, não foi algo da cabeça dele, mas foi algo que Deus mostrou para aquele homem para edificar as nossas vidas no dia de hoje. Aquele homem então teve uma revelação, teve uma visão que veio de Deus. A visão de Jesus. João viu Jesus num corpo glorificado. Quando João olhou para Jesus Cristo, ele não viu Jesus como servo. Ele viu Jesus, mas viu Jesus como Deus. Viu Jesus como Rei da Glória. Pois é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que seus olhos eram como chamas de fogo e a sua voz era como águas correntes em rios. Isto mostra a autoridade que Jesus Cristo desceu para falar com aquele homem. Não era mais Jesus Cristo servo, mas era Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus vivo. Isso também nos mostra que Jesus não voltará mais como servo, mas voltará como rei e juiz dessa terra. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse vai falar sobre as 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti porque abandonastes o primeiro amor. Em Apocalipse 3,16 ele diz: porque é morno, e morno vomitar-te-ei da minha boca. E o que Deus estava querendo dizer aí não era somente para as igrejas, mas simbolizava nós nos dias de hoje. Nós que perdemos o primeiro amor, nós que fazemos as coisas para Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, que ficamos em cima do muro, ou somos frios ou somos quentes. Porque Deus diz: morno ele vomita de sua boca. Ou seja, ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você serve a ele ou você não serve a ele. Já no capítulo 6 vai dar início sobre os 7 selos. E conforme os 7 selos que são abertos, vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia fala sobre o primeiro cavaleiro. O cavaleiro que vem montado em um cavalo branco, simbolizando a conquista, mas que também simboliza o anticristo. Pois o primeiro cavaleiro surge em um cavalo branco com uma coroa sobre a sua cabeça. E ele não inicia a sua trajetória com guerra, não inicia a sua trajetória com discórdia, ele inicia a sua trajetória com conquistas. Ele representa liderança, influência e domínio, porém também simboliza o engano. Mas por que ele simboliza liderança, influência, mas também engano? Porque ele trará promessas, ilusões, mas não cumprirá. Ele trará sistemas e controles que aparentemente fará com que a humanidade esteja estável por um certo momento. Porém, é uma paz totalmente superficial que prepara o terreno para um colapso. O início parece controlado, mas já carrega um grande problema. O segundo cavaleiro, Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Esse cavaleiro que vem montado sobre um cavalo vermelho, ele tira a paz da terra. Pois o que antes era apenas tensão, agora já gera conflito, pois esse cavaleiro traz a própria guerra para a terra. Muitas guerras abertas, violência crescente, índice de violência em todos os cantos do mundo, instabilidade entre nações e até mesmo dentro delas, até que então a paz que parecia existir começa a desaparecer por conta deste cavaleiro vermelho, o cavaleiro que traz a guerra. O terceiro cavaleiro, o cavaleiro que vem montado sobre um cavalo preto, que traz a fome. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6.
E esse cavaleiro, ele vem montado em um cavalo preto, porém ele carrega sobre suas mãos uma balança, que significa a miséria e a fome sobre toda a face da terra. Falta de alimentos, preços elevados, colapso econômico. Tudo o que faz as pessoas mendigarem o pão irá acontecer com a vinda desse cavaleiro. A pergunta que não quer calar: será que ele já está entre nós? Ou será que isso é apenas o início de algo pior que está por vir? O básico se torna caro e inacessível ao pobre. A desigualdade aumenta. Enquanto uns têm muito sobrando, outros não têm nada. Enquanto uns têm mesas cheias de banquete, outros mendigam até mesmo um pedaço de pão e um copo de água. E por último, o quarto cavaleiro, que simboliza a morte. Esse cavaleiro, ele vem montado sobre um cavalo amarelo. O quarto cavaleiro é a consequência de tudo isso que está acontecendo. Seu nome é a própria morte. Resultado das guerras, das fomes, do caos, doenças, destruição, perdas em massa. É um colapso total de um sistema sem direção. E tudo se volta em torno da própria morte. Logo após os cavaleiros serem libertados e os 7 selos serem abertos, a Bíblia descreve também as 7 trombetas, o juízo de Deus que cairá sobre a humanidade. Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9. A primeira trombeta. Granizo e fogo atingem toda a face da terra. A primeira trombeta será responsável por toda destruição sobre a face da terra. Destruirá a vegetação, destruirá tudo aquilo que produz alimentos sobre a terra. Destruição da vegetação, impacto direto na produção de alimentos, crise ambiental crescente, até que o segundo anjo pega a trombeta e soa a segunda trombeta. E a segunda trombeta é responsável pelo impacto que causará sobre o mar. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. E eu, João, vi algo semelhante que caía do céu como montanhas cheias de fogo que caíam sobre o mar. Ou seja, o mar seria totalmente prejudicado pela segunda trombeta. Mortes na vida marinha. Peixes não conseguiriam mais se reproduzir. Acabaria com o ambiente marítimo em segundos. Até que a terceira trombeta é tocada. E essa trombeta, ela é responsável pela contaminação das águas, mas não é das águas salgadas, é das águas doces, no qual a humanidade inteira se alimenta dela. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. E eu, João, vi uma estrela que se chamava Absinto, que caía do céu e atingia as fontes das águas. E essa contaminação geraria doença, na onde a humanidade inteira não haveria mais possibilidade de se hidratar, não haveria mais possibilidade de tomar a água, pois a fonte seria contaminada. Até que a quarta trombeta ela é tocada. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 diz que essa quarta trombeta ela é responsável pela escuridão. E a parte da luz do sol, parte da luz do sol e das estrelas da lua seria reduzida. Ou seja, o sol já não daria mais o seu brilho, a lua não brilharia mais de noite, e as estrelas nos quais nós olhamos para o céu e vemos ela já deixariam de existir, pois a escuridão tomaria conta de todo o céu. Quinta trombeta seria responsável pelo sofrimento intenso da humanidade. Apocalipse capítulo 9, do 1 ao 6. A Bíblia descreve que surgiriam criaturas que atormentariam toda a humanidade. E isso causaria angústia profunda, sofrimento mental e espiritual, sensação de desespero. E a Bíblia diz que elas buscariam alívio, mas não encontraria, e que algumas buscariam a morte, mas até mesmo a morte fugiriam delas, de tão grande que seria o desespero nesse dia. Sexta trombeta, a trombeta da destruição em massa. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 e 18 diz que um grande exército entraria em ação, ou seja, grandes conflitos causariam a destruição de toda a terra, grandes perdas de vidas, e tudo indica que a própria humanidade iria acabar com ela mesma, entre conflitos e guerras permitidas pelas trombetas de Deus. Sétima trombeta, o domínio de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o reino do mundo passa a ser de Deus. Ou seja, todos aqueles que foram fiéis a Deus
começará a servir ele de todo o seu coração, pois encerraria o sistema atual, encerraria tudo e todos serviriam a Deus, todos aqueles que foram salvos no arrebatamento. Porém, a Bíblia fala que ainda muitos homens não se arrependeriam, que mesmo vendo tudo isso, eles não mudariam. A batalha espiritual, Apocalipse 12. Apocalipse 12 revela uma grande batalha espiritual. Apocalipse 12, 9 diz: "E foi expulso um grande dragão, e o seu nome era Diabo." Isso mostra que existe uma grande batalha que irá acontecer, a batalha do bem contra o mal, a batalha do diabo contra Deus, o juízo final. Apocalipse 20:12 diz: "Os mortos foram julgados segundo as suas obras", que nada ficaria escondido nesse dia, que tudo seria revelado aos olhos de Deus. Ou seja, seria um grande tribunal aonde Deus julgaria as suas obras, se você é digno de herdar o céu ou não. Novo céu e nova terra. Porém, o final não é destruição. Apocalipse 21:4 diz: "E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte." Esse será o destino que permanecerá entre o homem e Deus. Será um lugar onde nós viveremos realmente em paz ao lado de nosso Criador. Agora pensa comigo, se tudo isso que está escrito vai realmente acontecer, você está preparado? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: "Eis que estou à porta e bato." Ou seja, ainda dá tempo, porém a decisão é sua. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo: "Eu quero mais explicações da palavra de Deus." E já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo!